Eu vou começar nas perguntas aqui. Primeira dos amigos que já tá aqui na pauta, que é primeiro da minha prima, que até trouxe quando Raquel veio aqui, na primeira, que minha prima tem um filho autista, e a gente trouxe esse assunto para cá, e eu vou reforçar porque é muito importante para ela, para nossa família também. E para saber que tipo de planejamento vocês têm para agora, o que é que dá para ser feito para essas crianças que fica na dependência e das mães, que ela falou específica, dos pais que ficam perdidos muitas vezes em poder dar um tipo de auxílio para eles maior, porque não tem esse apoio do Estado ou federal. Muitas vezes eles têm que Como é o nome da aprender. tua prima? Gisele. E teu menino? E o menino dela? Miguel. Gisele Miguel. Como Gisele Miguel, eu encontrei dezenas, centenas de crianças autistas com suas mães, com seus pais. Inclusive, numa mesma semana, eu encontrei 2 mães de cada uma delas com 3 meninos autistas. Foi muito marcante aqui. Foi muito marcante. Porque foi com Porque intervalo de 2 primeiro, dias. a gente fez uma roda de conversa, a gente dedicou um capítulo do nosso plano de governo à pessoa com deficiência Pernambuco acessível. e à população autística com autismo. A gente não tem um protocolo de atendimento, a gente não consegue fazer o diagnóstico, as escolas não conseguem ter um acompanhamento adequado, a rede de saúde também não tem um neuropediatra para fazer o diagnóstico, o acompanhamento, se for o caso, a medicação. E cuidar de quem cuida. Porque muitas vezes essas mulheres, a fala da Jéssica foi muito forte. Jéssica, não tô lembrando o nome dela, não. Jéssica, né? Uma delas era Jéssica, a outra Jéssica, não lembro. a outra foi andando numa caminhada, quando eu vi a mulher tão angustiada dentro de casa e com barulho do lado de fora, né? Que a gente tava chegando e tal, que eu não resisti, fui pra lá. Eu disse, o que tá acontecendo na tua casa? Uma confusão danada. Eu olhei pra um lado pro outro, tuas crianças são autistas. Elas são. Eu disse, tem quantos? 3. Tem benefício? Não. Eu vou chegar na sua vida. Eu disse, eu não quero profetizar aqui não, eu vou fazer política pública para chegar na vida dela. E assim, é centro de atendimento, com multiprofissional, com psiquiatra, com psicólogo, com pedagogo, com neuropediatra. Tem que cuidar de quem cuida. Essa mãe, muitas vezes, são elas que cuidam. 70% dos lares que tem algum tipo de criança, autista, pessoa com deficiência, as mães que cuidam. Elas são as cuidadoras. Não tem quem cuide delas. Pô, Gisele praticamente parou a vida dela. Ela virou incrível, profissional. Né? Ela se especializa, né? E aí, ela não consegue muitas vezes um transporte como o PE Conduz, por exemplo, porque o PE Conduz é só para quem tem deficiência física. E ela não consegue ir direito. Aí não consegue levar os 3 meninos. Como é que leva os 3 meninos para ir para né? Ela não tem a passagem. Então, é um negócio. Consegue atendimento para um, não consegue para outro. Consegue atendimento para um e não vai. Como é que ela vai fica. 5 vezes, 10 vezes para o mesmo ambiente se ela não vai conseguir atender os meninos dela? Então, assim, essa mãe vive para isso. Ainda tem violência contra ela, dizendo assim: você tem que parar de ter filho. Ela disse que ouviu isso na unidade de saúde, Jéssica. Né? E assim, eu saí de lá, eu confesso, chorei ali. Né? E me emocionei com a história dela. E assim, ela cuidando de um e de outro, a gente precisa chegar com política pública. Então, para quem tem alguma grana, ele consegue cuidar. Ele consegue, coloca numa escola, muitas vezes sofre algum tipo de violência, violência assim, de exclusão, dificuldade para conseguir colocar na escola. Tem que ter centros no estado inteiro que possam acolher essas crianças, fazer diagnóstico. Não pode colocar aqui, a menina sai lá de Oricuri, sabe? Bota dentro do carro, vem ter um diagnóstico no IMIP. Não dá, né? Então, assim, política pública para atendimento descentralizado, multiprofissional e acolhimento dessas crianças. E, com isso, acolhimento de suas cuidadoras também, cuidadores e cuidadoras. Preparar o serviço público para receber as pessoas com deficiência, para receber essas famílias de maneira acessível. E quando a gente fala de acessibilidade, a gente não está falando só da questão arquitetônica, mas a gente está falando de atitude, a gente está falando de comunicação. É isso, eu fiz censo dos autistas em Caruaru. A gente deu a carteirinha azul, a gente trabalhou a sensibilização do comércio com fila prioritária. São coisas, né, parece que são muito pequenas para quem está fora, né? E a gente mas para quem está dentro... a gente deu o nome a isso de Pernambuco acessível. E a gente vai... E aí eu me lembro de Miguel. Eu entreguei a carteirinha de Miguel lá em Caruaru, no Centro de Direitos Humanos que a gente tem. Chará de Miguel. Caramba. E Miguel olhou para mim e disse, eu quero verde.
Porque a cor que a gente, da bandeira A de cor Caruaru é verde, né? Então muita coisa é verde e a cor dele é cor do azul. Ele disse, eu autismo quero uma carteira verde. Aí eu chamei Carlos Braga, na época era o secretário de Carlos, tu vai ter que te virar, ele vai ter a carteirinha azul, ele vai ter a carteirinha verde. E aí ele tiraram uma foto me entregando a carteirinha verde dele, muito massa. Assim, cuidar. Massa, fico feliz em ouvir isso.